O Cruzeiro está carente de títulos e técnico, por isso se apegaram tanto a um português arrogante, sem carisma, nenhum que desmereceu o nosso futebol. É porque o Cruzeiro achou um cara que consertou o time dentro e fora de campo. Você teve um cara extremamente profissional, gente, um cara que limpou o elenco, tirou quem não agregava, botou um time que pra muitos é comum. Eu até acho o time titular do Cruzeiro bom e sem banco, eu acho que o banco deixa a desejar, mas ele pegou o Cruzeiro, colocou numa semifinal de Copa do Brasil. Ô, gente, Cruzeiro esteve a um pênalti do título. Porque se ele pega, com todo respeito, o Vasco na final, hein, Thiagão, hein, Luiz, hein, HG? Se ele pega o Vasco na final, então o Gabigol teve a bola do título, não foi a bola da classificação, foi a bola do título. O Jardim esteve muito perto de gritar campeão no Cruzeiro. E olha só, casando com o que você tá falando, aliás, desculpa, eu tinha que tratar com meu amigo Eltinho hoje. Mas tem um ponto do Jardim, que eu acho o ponto mais importante nisso. O Cruzeiro tinha um cara que era Alexandre Matos como diretor de futebol. Eu admito, eu sou admirador dos trabalhos do Matos. Acho que ele foi bem no Palmeiras, no Atlético Paranaense. Acho que depois do Ganhou Atlético títulos Paranaense, em ambos. Em todos, na verdade, né? No Cruzeiro aqui dois também. Brasileiros. Ele foi bem no Cruzeiro, ele foi bem no Palmeiras, ele foi bem no Atlético Paranaense. Ele Palmeiras foi bem no são dois Atlético. Brasileiros? 16 e 18? Isso, são dois. No Atlético ele participa 19. da montagem do elenco campeão de 2021. Sim. E, assim, Ele deixa pro Caetano terminar. E o Rodrigo Caetano termina com Hulk e Nacho, que acho que são, assim, mais do que cerejas do bolo. Mais do que cerejas do bolo. Mas assim, eu sou um admirador do trabalho dele, especialmente nesse quesito de montagem de elenco. Acho que ele tem muita qualidade nisso. E acho que no Cruzeiro a gente consegue perceber isso. Ele participou da permanência do Matheus Pereira, ele participou da contratação do Caio Jorge. Ele é um cara que foi importante para mim também na montagem desse Cruzeiro. Só que o Cruzeiro estava carente de gestão de grupo, gestão de plantel. E a gente sabe que os jogadores, naquele momento, eles eram contrários à manutenção do Alexandre Matos. E o Jardim consegue fazer completamente diferente e trazer todo mundo pro lado dele. Mesmo tendo no início problemas. Jogadores que eram contrários à permanência do Jardim logo na chegada dele. E que o Pedrinho bateu na mesa e falou, não, o Jardim fica. Pediram a saída dele. Não acho que e seja o Pedrinho só sustentou. O Jardim fez o que técnicos brasileiros normalmente não fazem. E aí a gente precisa enaltecer um trabalho de um cara que fez isso, velho. Mas assim, normalmente as diretorias dos clubes dão a liberdade para os seus respectivos treinadores, que a mesma liberdade que o Pedrinho deu pro Jardim? O Stefano acabou de falar assim, eu vou te dar um soco. Normalmente não. É esse que é o ponto também, né? A gente viu algo no Cruzeiro do ano passado que não é normal de se ver no futebol brasileiro. E assim, eu entendo que foi um grande trabalho, tá? O que o Jardim fez no Cruzeiro. Excelente. Foi um grande trabalho, claro, mas eu acho que o torcedor do Cruzeiro também estava, cara, tinha uma carência por trabalhos ruins, por anos ruins do clube. Desde 2020, foi 3 anos de Série B, depois um ano disputando pra não cair no Brasileiro. Cara, o torcedor do Cruzeiro tava, assim, carente de bons trabalhos. E aí o Jardim chega em um momento onde, mais uma vez, o Cruzeirense assistia ali um início de temporada do time derrapando com o Fernando Diniz, e ele consegue ali, em pouco mais de um mês, começar a virar isso. Mas ele teve uma carta branca da direção do Cruzeiro, que normalmente a gente não vê isso no futebol. Então, eu acho que as duas coisas pesam também, sabe? O bom trabalho dele, claro, mas a liberdade que o Pedrinho deu, a confiança, o voto de confiança que o Pedrinho deu pro Jardim, cara, assim, particularmente eu não lembro de outro trabalho de outro treinador que tenha tido essa carta branca aqui no nosso futebol. Eu acho que só o Cuca, depois do 6-1, que o Calil segura ele, né? Mas aí tem uma relação diferente nisso aí, porque o Cuca era tão somente um treinador. Verdade, o Tite contra o Lima. Era tão somente um treinador que foi bancado pelo presidente. No caso do Jardim com o Pedrinho tinha o Jardim como um amigo, né? Ele era amigo do Jardim. Viu nele um cara diferente. Amigos, negócio da parte, aí a gente vê que o quanto o português é literal, e o Bolívar esteve aqui essa semana e falou sobre isso com a gente, porque o Bolívar vai muito para Portugal, então vive entre Portugal e França, e aí o Bolívar falou que eles são muito literais, a gente tá vendo, né, que amizade é amizade e negócios à parte, e é o que está sendo demonstrado mesmo. Pro Careca que perguntou aí a respeito do Sousa, deixa eu passar uma informação aqui, ó. Essa informação é do Rafael Sibila. Rafael Sibila, que é
É brasileiro, mas nasceu na Argentina e é repórter da Globo lá na Argentina. Então ele torce pro Racing. Ele tem essa admiração pelo Racing. E ele colocou aqui, ó, no Twitter dele. Há uma crise no Racing entre jogadores e diretorias. Sousa e Martirena querem uma atualização no contrato deles e, por enquanto, Diego Milito não se mostra disposto a negociar. Após a saída do Nardoni para o Grêmio, Racing poderá perder outras 2 peças fundamentais. Então, como o futebol brasileiro sempre tem poder financeiro, né? Mas os argentinos estão jogando lá no alto também os valores. O Sousa e o Martirena... Mas eles sabem fazer, né? O Sousa e o Martirena podem ser jogadores que podem aparecer aqui depois de junho. E o Martirena é bom jogador. Os dois são bons jogadores. Sim, o Sousa é muito bom. O time do Racing era muito bom. Agora tá dando uma quebrada por causa dessa saída. Quem esteve fazendo uma visita ontem na Toca 2? Quem? Gabriel Lima. Gabriel Lima ontem fez uma visita grande Gabriel Lima, gente boa. Cortesia na Toca 2. Legal. Ver lá como é que estão as instalações. Ficou muito feliz. Chamei ele, eu falei, pô, ele podia estar voltando, que eu acho que o Gabriel Lima... Será que volta? Não. Baita, cara. Um baita do administrador. Ele tá cara, na Libra, né? Isso. Ou na... Liga Forte. É a Liga Forte mesmo, O né? Sousa, que você citou, eu acho que é um jogador que pode parar no futebol brasileiro. Eu acho os Ele é um dois cara que podem tem parar. muita qualidade. A idade dele é boa, se eu não me engano, ele tem 26, no máximo 27 anos. E ele é um volante, segundo volante, que tem um passe longo muito bom. O Racing é um time que vive de bolas longas, né? As bolas esticadas. Torcedor do Cruzeiro talvez até vai se lembrar, o segundo gol é um lançamento dele de perna esquerda. Ele com a perna ruim, faz um lançamento que origina a jogada, né? Então é um cara tem muita qualidade. Eu achei até estranho nenhum time brasileiro ter tentado, porque o futebol brasileiro tá com muito dinheiro. 26 mas anos. o futebol brasileiro 26, tá com muito 26. dinheiro, né? Então tá conseguindo tirar. O Atlético até chegou a tentar o Maravilha Martínez, né? Mas o Racing pediu muito dinheiro. Tá com dinheiro, eu vou jogar essa latinha no você. Não falei isso não. Eu falei que o futebol brasileiro, tem dinheiro. hoje tira jogadores do futebol argentino com facilidade, Não, né? hoje o futebol brasileiro comparado com o futebol argentino não tem comparação, Não tem né, comparação, gente. Se não me engano, a premiação pro campeão, pro Vélez, eu tava vendo isso quando o Cruzeiro tava negociando com o Valentim Gomes pra vir pra cá. A premiação pro campeão argentino era $500 mil. A é uma Copa coisa- do Brasil, a primeira fase da Copa do Brasil que os clubes principais jogam, quando ele passa Paga ganha mais. 1 milhão, umas quebradas, paga mais que a Copa Argentina. Loucura. Paga mais que a Copa Argentina. O campeão, $500 mil, que daria hoje, tá 5 ponto alguma coisa. 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. 2.700 por aí. 2 fases, 3 fases que os times passam na Copa do Brasil. Os Isso pro principais torneio inteiro. já ganham o torneio inteiro. Você sabe Isso quanto é o Campeonato um Mineiro absurdo. paga? Nada. Nada. Você ganha uma medalhinha, Nada, um nada. troféu e os parabéns. É quase que Gente, um honra ao mérito, né? Eu não São acho- 2 times da zona de Mas rebaixamento. eu só não acho que o problema de Atlético e Cruzeiro no brasileiro tem relação com a utilização de titulares no Mineiro. Claro que tem. Cara, pra mim não tem. Fisicamente. Claro, pro Cruzeiro, atrapalha, o Cruzeiro né? morreu em todos os segundos Segundo tempos. tempo. Todos. Beleza, eu concordo. Mas se o Cruzeiro naquele primeiro tempo contra o Botafogo tivesse feito os gols, que a chance que criou, o segundo tempo, quando você morre, você podia estar... Ele não conseguiu repetir o segundo tempo. Mas, cara, porque é morreu. impossível você ter 2 tempos tão É tão mesmo alto nível. você- Tudo bem, mas você não. acha que A queda é não brutal. venceu, o Cruzeiro não venceu o Curitiba em casa, o Atlético não venceu o Remo em casa porque o time morreu. Ô, gente, peraí. Não, não é. Mas Sabe? não é só por isso, mas é por Até isso porque- também. Isso tem até que entrar na porque conta. Pega o Botafogo aí, vê se o Botafogo não utilizou o time titular em nenhuma partida do Carioca. Vê se o Remo não utilizou lá no Paraense também o time titular. Vê se o Curitiba Utilizou, não utilizou Luiz. em alguns... Mas assim, então não pode ser só por isso que Atlético e Cruzeiro não estão vencendo, cara. Luiz, o Atlético e Cruzeiro jogaram muitos mais jogos. O Atlético e Cruzeiro tiveram calendários mais Eu esticados. não tenho... Não, é a mesma coisa. Claro que não. Hoje os O Cruzeiro foi pra estaduais têm o mesmo semifinal número da de Copa. datas. Tô falando no ano passado. Ah, não, o Cruzeiro... Cara, o Atlético, a final Tempo de do... descanso. Cara, cansaço acumula, descanso o não Atlético acumula. disse, não. O Atlético entrou em férias junto com todo, tirando os times da Copa do Brasil, e o Flamengo, que foi pro Mundial, o Atlético foi como qualquer time do brasileiro, tá? O Atlético não teve problema de férias igual o Cruzeiro teve. O Cruzeiro realmente. Mas o Atlético também fez alto número de jogos. Cara, mas o problema do Atlético não é esse, velho. É um time que tem, do time do ano passado, teve 14 saídas e 7 chegadas. E Então, é ainda um assim, time você que olha mudou pro time muito. titular e você tem muitos dos caras que estão lá. Mas então, mas O seu trio, problema não é- o mas trio Atlético- sub-60 do Atlético, Dudu, Hulk e Bernard, Mas pô, o Atlético Os já é um caras já time. têm mais O 33, Atlético já é um time velho. que sofre no ano passado. O Atlético não é um time que tá sofrendo agora, não. Por isso que eu tô falando. O problema pra mim, mais uma vez,
O problema de Atlético e Cruzeiro não pode ser colocado porque, o time tá cansado no estadual. Cara, Cara, eu não tô falando que é só isso, não. Mas isso pesa, não tem como, vocês estão brigando com fatos. Não, mas pode ter mais motivos. Pode ter mais motivos. Claro, pode não ser o único motivo. Tudo bem. Mas tem que pesar pra todo mundo, gente. Não pode pesar só pra Atlético e Cruzeiro. É isso que eu tô falando. Mas tá pesando pra todo mundo, cara. Mas só Atlético Olha Cruzeiro. o Flamengo aí. Mas a gente tá falando que Atlético e Cruzeiro não venceram em 4 jogos do Brasileiro. Luiz, eles não venceram em 4 jogos do Brasileiro, e aí a gente vai ter que fazer o contexto de cada jogo ser um jogo. Né? Tem os vários problemas, tem o jogo contra o Botafogo, foi totalmente diferente do que foi o jogo contra o Curitiba, que foi totalmente diferente do que foi o jogo contra o Mirassol. A pior partida do Cruzeiro no Brasileiro, inclusive, foi o empate contra o Mirassol. Não foi nem um 4-0 que sofreu contra o Botafogo. E o Atlético também, cada jogo tem a sua história. Agora, você não dá pra tirar que a forma como o calendário brasileiro tá acontecendo esse ano tá afetando todos os times. Certo. Todos. Inclusive o Flamengo. Mas o que eu tô falando é que a diretoria dos clubes não tá entendendo isso. A galera tá entendendo, a gente entende, mas eles não estão. Porque a partir do momento que você chega pro seu técnico e fala assim, o Mineiro é obrigação, o estadual é obrigação, tem que ganhar, tem que botar titular, você tá simplesmente esquecendo que você tá ao mesmo tempo disputando o brasileiro com risco de lesão, com o jogador entrando desgastado, com o jogador correndo uma queda absurda física no segundo tempo, isso é nítido. Tá.